Olá, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Secreton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me todas nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Bem, amanhã eu volto de CSI. Dito isso, uma coisa que chama a atenção é porque foi feita uma pesquisa que, salvo engano, tem um nome de Retratos da Leitura no Brasil, e já foi feita várias vezes. Confesso que eu não saberia dizer quem organiza exatamente essa pesquisa, mas é uma pesquisa de grandes proporções, está sendo muito discutida. E, em primeiro lugar, é o seguinte: todas essas pesquisas, todas essas estatísticas que são feitas no Brasil são questionadas. Vocês têm que ter isso aí em mente, né? Se até nos Estados Unidos as estatísticas são questionadas, teve uma pollster na classe A que nunca errou o resultado das eleições em Iowa e disse que o Trump perderia lá, salvo engano, por 5%. Aí quando foram ver, na verdade ele ganhou por, sabe, quase 15%. Isso no país, primeiro, no país que, em tese, né, é o que tem a técnica mais refinada do mundo. É o país onde estão os grandes centros de pesquisa em estatística. Ou seja, vamos, vamos ter um pouco de calma quanto a isso aí. Mas o resultado é, de fato, preocupante. Porque nós vemos que a leitura é algo que caiu no Brasil em todos os segmentos sociais. Quase todos, no caso. Tanto em homens quanto em mulheres. Bem, o primeiro ponto que se precisa falar é o seguinte: o Brasil é um país que foi mais afetado pelos efeitos maléficos da tecnologia e das redes sociais do que outros países. Esse é o primeiro ponto que precisa ser dito. O segundo ponto que precisa ser dito é o fato de que a escola brasileira já há décadas dá péssimos resultados em termos educacionais. A performance do Brasil no PISA é patética. O Brasil é um dos países onde o QI médio mais diminuiu, mesmo para os padrões da tendência global. A educação brasileira, ela provou ser, em grande parte, uma piada. Se tem um país cuja educação não é séria de jeito nenhum, é o Brasil. É sempre um dos países com os piores índices no meio do G40. O aluno brasileiro é algo patético. O que é fato é o seguinte: a educação brasileira não consegue nem educar as pessoas direito e nem levar as pessoas para o conhecimento, ou para o amor ao conhecimento, que é algo cada vez mais desprezado na nossa sociedade. Percebam o seguinte: o Brasil é um país onde, como já disse o barão Hermann von Kaiserlitz, as pessoas fingem ser coisas que elas não querem ser na elite. A elite brasileira gosta de afetar a cultura sem ter e nem querer ter. Eu conheço casos particularmente egrégios quanto a isso aí. Conhecimento não é algo valorizado no Brasil. E esse declínio do livro no Brasil é algo que se vê pelas editoras.
Muitas editoras no Brasil já fecharam. Muitas editoras já faliram. E o que subsiste é o livro enquanto item de decoração. O Mário Ferreira dos Santos ficou rico vendendo aquela enciclopédia dele como item de decoração. Para estantes, para estantes no geral, para estantes, para sala de estar. Né? Tanto que um youtuber, especialmente o de direita no Brasil, que se propõe a falar de assuntos culturais, tem que ter aquela estante ali atrás. Não tem quem me. Estante cheia de livros. Não tem quem me convença a fazer isso. Não tem quem me convença a botar um estante daquelas no fundo aqui desse canal. Não tem. Não tem. Não tem. Sinceramente, não tem. E o mercado editorial brasileiro acostumou-se a isso. Algumas editoras são especialistas nesse livro como commodity de luxo. É o caso da 34, é o caso da Realizações. A Boitempo, na esquerda, tem esse perfil. A COSAC quis ir longe demais com isso e faliu nessa brincadeira aí. O mercado editorial de direita soube lidar com isso muito bem. As editoras ligadas à SEDET, nada contra nenhuma delas aqui. Pelo contrário, mas elas aplicaram isso muito bem. Essa questão do livro enquanto item de decoração. Livros caríssimos. O Brasil é um país onde se usa, em regra, papel de altíssima qualidade para publicar livros. Vocês podem ver que o livro brasileiro é mais pesado que o livro impresso em quase todos os outros países. Vocês podem segurar um livro do Brasil e um livro de qualquer outro país. Vocês podem olhar até o peso. Geralmente na ficha catalográfica tem o peso do livro. Vocês podem ver como os livros brasileiros pesam mais. Porque tudo é feito para ser um item de colecionador. Então o livro no Brasil ele não é feito para ser lido. Não é. Não é, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E você vê que muitos livros no Brasil são best-sellers. E um livro no Brasil, para ser best-seller, até a minha última informação, precisa apenas vender 15 mil exemplares. Porque já é esperado que um livro no Brasil vende mal. E, ao mesmo tempo, ter um impacto mínimo na comunidade em geral. Um caso que eu não me canso de repetir aqui é o do Michael Jones. O livro Libido Dominante, segundo o que o próprio me falou, vendeu no Brasil 50 mil exemplares até a data daquela entrevista que eu fiz com ele. Hoje, então, acho que ele já deve ter vendido 200 mil exemplares. No mínimo 100. Entre 100 e 200. Mas você não vê no meio da direita ninguém usando, ou muito pouca gente usando, as coisas que são as articulações teóricas de Michael Jones. O Degenerate Moderns, a versão brasileira, eu acho que também vendeu muito. Quem usa isso aí? Racionalização do vício. Só quem fala nisso aí sou eu, né? E também o Ícaro falava o pessoal aqui. O Henrique, o Magal, né? A bancada do Gnose Games, o Davi fala nisso aí. A Debs também trata do assunto. Para um livro que vendeu, um autor que eu acho que ele vendeu
entre 100 a 200 mil exemplares no Brasil. Eu acho que é pouca circulação de ideias. Pouca circulação de ideias de fato. Claro, existem livros que no mundo inteiro têm fama de não. Todo mundo sabe que ninguém leu. Foram best-sellers e ninguém leu, né? Por exemplo, aquele livro lá do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Ninguém sabe explicar sobre o que é o livro. Mas, de maneira geral, no Brasil, isso é uma realidade muito forte. O fato é que a educação brasileira falhou e a atitude do brasileiro em relação ao conhecimento também falhou. Pois um forte abraço a todos e até logo!